vamos falar de um tema que pode aí parecer meio constrangedor, viu? Mas é super importante. E todo mundo já passou por isso em algum momento da vida. Tô falando do mau hálito. E ó, para tirar todas as nossas dúvidas, convidamos um especialista, o cirurgião dentista Ednei Dias da Silva, que vai contar tudo que a gente precisa saber para manter aí um sorriso fresquinho sempre, né, doutor? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Roberta. Obrigado a todos os telespectadores aí. Vamos tirar esse mito aí e procurar ajudar as pessoas que têm. Então vamos começar falando, o que é exatamente o mau hálito? O que causa, doutor? Eu já ouvi muito aquela história de que muitas vezes o problema começa no estômago. Tem razão? É verdade? 10% dos casos. Olha só. Muito pouco é pelo estômago. Normalmente é boca mesmo. E o que é o mau hálito? É aquele odor que você sente ou de manhã ou às vezes durante o dia mesmo, né? Não é por uma falta só de alimentação. E o que é esse mau hálito? É você ter o resto de alimentos e células mortas na boca que acumulam. Então, uma má higienização e tudo isso junto, uma boca seca, pouca ingestão de água, causa mau hálito, entre outras coisas que a gente vai conversar aqui hoje. 10% então, só vem do intestino. Então essa história aí, né, do estômago no caso, essa história aí já, digamos assim, caiu por terra. É os cuidados, os hábitos diários que realmente fazem a diferença. Exatamente, porque o que acontece? O estômago, ele pode ter algum problema ali, né, de refluxo na válvula piloro, ou você pode ter também, que é muito pouco, mas é uma doença secundária que se manifesta pela boca. Então você tem um outro tipo de doença que acaba se manifestando como mau cheiro na boca, tal, alguns tipos de câncer, algumas coisas que... Mas é assim, é muito pouco também. A maioria é problema bucal e sistêmico, né? Quais problemas, né, bucais, no caso, aí podem trazer esse mau hálito? Ué, a má higienização, você não escova direito, você não passa o fio dental, fica acúmulo ali de alimentos entre os dentes e também na língua. Você não escova a sua língua pelo menos uma vez por dia. Então, a língua é um depósito de restos de alimento e de células mortas. Toda hora nossas células estão morrendo e tudo, a gente não vê isso, é microscópio, mas elas formam isso daí e acabam dando esse mau cheiro. Você não ir frequentemente ao dentista, fazer as limpezas, tirar tártaro, quando você tem sangramento gengival, você tem um dente com cárie, tudo isso daí está envolvido em você ter esse mau hálito. Olha só, gente, quando a gente fala da higiene da língua, de fato, aí às vezes o pessoal escova os dentes na correria e deixa ela em segundo plano, né, doutor? É um problemaço para trazer o mau hálito. Principalmente é fácil você saber. Acorda de manhã, tá ali com a boca, parece que amarga, comeu manga verde. Olha para sua língua, tá esbranquiçada, tá esverdeada, às vezes está assim, forma uma baba por cima, que é a língua saburrosa, que o pessoal fala. Você deve escovar a sua língua. Existem produtos mais específicos próprio para a língua. Você não precisa usar o creme dental e tal. Quem tem um pouco mais de condição, existem géis especiais, escova especial. Eu prefiro mais as escovas do que os raspadores de língua. Raspador de língua, às vezes, como você passa, você acaba machucando. Então, isso ajuda bastante. Eu tenho vários pacientes que a gente já fez testes e falaram, em 15 dias, nossa, mudou a minha vida, até o sabor dos alimentos e tudo mais. Olha só que surpreendente. No caso aí, né, a gente estava comentando aqui nos bastidores que eu estava vendo um dado que 30% da população brasileira tem mau hálito. O senhor fez um comentário que eu achei muito engraçado. Não é só 30%, provavelmente. Não é. 30% que foi feito numa pesquisa. Deve ter 30% ou mais que tem e não sabe. Às vezes você acostuma com o cheiro, convive com aquilo, tá? E aí a gente entra numa polêmica muito grande. Será que a esposa tem que falar para o marido? Será que o melhor amigo vai falar? Eu digo assim, se você tem um melhor amigo, ele vai te falar que você está com problema. Só que tem que ter um jeitinho de falar, né? Você pode causar um rompimento de amizade, uma briga. Você pode causar transtornos nessa outra pessoa que às vezes ela nunca achou que tinha, você começa a falar. Isso é bem perigoso. Realmente, aí é bem complicado, de fato. Como é que a gente faz, então, para chegar na outra pessoa e falar? Tem alguma receita mágica, doutor? A receita mágica é o grau de intimidade que você tem com essa pessoa. Porque você sabe o que você pode, que jeito você vai falar com que pessoa, né? É uma receita. A receita é, nossa, essa pessoa é muito chegada a mim, eu converso de tudo com ela, então eu vou ter uma liberdade maior. Eu não vou ter. Como que eu vou chegar? Mas é importante falar. Tem muita gente que tem e não tem essa percepção que está com mau hálito. Realmente. E aí é um problema para o outro, né, no caso. E a gente vem agora nas receitinhas caseiras, que não existe. Mascar chiclete, chupar house preto, tal. Isso aí você só está mascarando e dando ali, deixando a bactéria bem cheirosinha ali. Não adianta. Isso não resolve, tá? Enxaguantes bucais um problema bem grave de se falar. Não se usa por usar.
deve consultar um dentista, porque ele vai saber fazer um plano de tratamento. Se usa enxaguante bucal, sim, determinado e por tempo determinado, não é uso indeterminado. Olha Você só. pode causar descamação da boca e piorar o seu problema, ou ter outros problemas, de tanto você ficar usando sem saber como ou porquê. Olha só, eu ia perguntar justamente isso, sobre o uso, né, do enxaguante bucal. Então, assim, não é recomendado fazer esse uso indiscriminado. Às vezes a pessoa entra ali no banheiro correndo para tentar dar aquela disfarçada igual o uso do chiclete. Taca na boca, faz um bochecho, joga, cospe e acha que tá pronto. Nada disso. Não, não. E agora, o que acontece muito também, que causa bastante mau hálito? Você não toma água constantemente, sua boca fica seca. Agora, a gente chega em inverno, acaba secando mais ainda, tem muito mais problema de mau hálito com o tempo mais frio. Né? Porque quando você está no verão, alguma hora você está com sede, mas deveria beber um pouco de água regularmente. Nós temos problemas de pessoas que têm, com a idade, diminui o fluxo salivar, diminuindo o fluxo salivar, então o que acontece? A saliva é muito importante para lubrificar toda a sua boca, lavar os seus dentes e tudo mais. Então, os idosos têm mais esse problema de mau hálito, porém, os jovens também têm. Por quê? Tipo de alimento muito condimentado, aquele fast food muito rapidinho, não escovo, todo um joguinho, comi um negocinho, pô, mas já escovei, agora é só um negocinho, não vai ter problema. Toda essa fermentação causa outros problemas, não só o mau hálito, como cárie, gengivite, que aí pode ir para uma periodontite. Aí já envolve um problema sistêmico. Você já começa a ter inflamação gengival. Se você tem problema de pressão, sua pressão vai subir mais, porque aumenta o fluxo sanguíneo. Você tem diabetes, o remédio já não vai controlar tão bem. Você pode ter algum problema cardíaco, endocardite bacteriana. Essas bactérias andam na corrente sanguínea. Caramba. Elas podem parar no cérebro, podem parar em qualquer lugar. Então você tem... nós somos uma coisa só, não somos só boca, só língua, só perna, só vou cuidar da minha unha. Uma unha inflamada pode estar levando bactéria e você pode ter uma endocardite. Então tem que tomar muito cuidado. O corpo é uma peça só, a gente é um ser único. Sim, é preciso estar em harmonia, né, em todos Isso. os setores, assim. Nossa, o senhor tocou num ponto muito importante também dessa questão da alimentação. Quais alimentos aí que influenciam a ter mau hálito? Por exemplo, né, Dia dos Namorados está chegando, ninguém vai comer um alho antes de dar uns beijinhos. Não vai acontecer. Alho, então, tem que passar longe, por exemplo, ou não? Sim. Ó, alho e cebola são um mau hálito temporário, tá? Isso aí tem cura. Alimentos bem condimentados, porque se você pega uma coisa muito apimentada, o que você vai acontecer? Você causa microfissuras na sua língua. Você pode não sentir, eu sou resistente, isso não me queima, isso não me faz nada, porque come aquelas pimentas mais fortes. Mas isso forma. Formando, forma crateras microscópicas. E ali aumenta mais o depósito de células mortas e restos de alimentos. Então você pode ter bebida, cigarro, complicado. Isso aumenta bastante a chance de você ter várias doenças, inclusive o mau hálito. Olha só, então fumar também está entre aí um tópico que é um vilão. Vilão. Digamos assim. Quando você tem, por exemplo, bebida, eu vou numa baladinha, vou numa coisa, bebi, mesmo que você beba água, tudo, quase sempre você vai ter uma reação orgânica diferente, vai ter uma fermentação interna, e isso não tem a ver com o estômago, tem a ver com a ingestão de bebida. Olha só, no caso, né, do cigarro, por exemplo, a gente comentou que o cigarro, a gente comentou aqui nos bastidores que normalmente o fumante não sente que ele mesmo está com cheiro de cigarro. Cabe a mesma situação ali para quem tem mau hálito, a pessoa não entende, né, como a gente comentou, ela se acostuma com o cheiro ali. É a mesma situação, é parecido? É bem parecido, você se acostuma com muita coisa. Fica parecendo aquele sintoma da Covid, não sente cheiro de nada. Mas todo mundo está perto de mim, está sentindo cheiro. Isso acontece gente que tem, às vezes, problemas de suor. O suor também fica com cheiro e tal, e às vezes a pessoa não sente, entendeu? Ela acostuma com aquilo. Então, aquilo que a gente falou, tem que ter um grau de inimizade muito próximo para poder ajudar a pessoa. E você vai estar ajudando, acredite, você não vai estar atrapalhando. E causa problemas psicológicos gigantescos. A gente já tratou gente que tinha trauma psicológico de se trancou em casa, não queria sair mais, não tinha mais vida social. Ai, meu bafo, não sei o quê. E a pessoa, muitos deles nem tem. Tem gente que tem amigos que tem e acabam desenvolvendo uma síndrome lá da litofobia que ele acha que tem, mas ele não tem. Só que ele fala, eu tenho. Sabe aquele que eu tenho, mas não tem. E isso é pior ainda. Psicologicamente, às vezes, tem que até acompanhar com um psicólogo para poder ajudar essa parte. Ele perde a parte social, né? Que a gente precisa de lazer, de conviver com as pessoas, ele vai se isolando. Com certeza, meu Deus, não sabia que ia também para esse lado da questão. É um tema bem assim, é muito abrangente, parece uma coisinha simples. Eu escovo rapidinho, como alguma coisa aqui, bochecho e acabou, né? Realmente. Agora falando, né, desses cuidados aí, para evitar e para quem já tem, o que o senhor recomendaria, né? O uso do fio dental, por exemplo, indispensável. Pelo menos uma vez ao dia, porque a escova não vai conseguir tirar. Doutor, mas eu não estou sentindo nada entre meus dentes. Tem resíduo lá. Você não vê. Se vê, tá ruim, porque esse é o ponto de contato do dente, tá ruim.
Então, escovar o dente pelo menos 3 vezes ao dia. Beber água constantemente. Pouco em pouco, não adianta beber, tem 3 litros de beber de uma vez. Não. Escovar a língua pelo menos uma vez ao dia, principalmente antes de dormir seria melhor. Porque o que acontece? À noite, nós diminuímos a nossa salivação. Então, por isso que de manhã a gente costuma ter aquele bafo de onça e tal. Então, precisa saber muitos alimentos que você come no seu jantar. Que isso influencia bastante o que vai acontecer no outro dia também. Se você que já tem, procura a ajuda de um dentista. Se você tiver algum problema sistêmico, for uma outra coisa, o dentista vai identificar e vai encaminhar você para um médico certo para você fazer algumas outras coisas. Tá? Tem muita gente que tem problema de sinusite e fica constantemente com secreção. Essa secreção vem para a boca e ela causa muito mau cheiro. Né? Uma coisa que é bem comum de acontecer, às vezes você já deve ter sentido uma bolinha branquinha na sua boca, aquilo tem um cheiro fétido horrível. Nojento. Aquilo é o quê? Quando você não tem uma higienização muito boa, o primeiro sistema de defesa que você tem descendo aqui na sua laringe são as amígdalas. Elas pegam esses restos e ela forma umas bolinhas nela. Tem gente que até tira sozinho, passa a mão lá, tenta limpar tudo isso daí, dá para fazer em casa, ou o dentista faz, ou um otorrino também faz essa limpeza, porque é uma má higienização e ele vai acumulando. Para não descer isso para você, ele vai segurando como se fosse um filtro. E isso causa um cheiro terrível, entendeu? Mas tudo isso tem cura, tudo isso é muito fácil, tem que procurar ajuda. Não pode tentar se cuidar sozinho, que você pode piorar ou causar alguma outra coisa. O senhor comentou, né, da alimentação, da importância do jantar ser uma boa alimentação para no outro dia não acordar aí com aquele bafo de onça, né? A gente já comentou também sobre os alimentos que não são recomendados. Quero saber quais alimentos, então, são recomendados para fazer uma boa refeição aí à noite? Então, depende muito do horário que você dorme, né? Porque às vezes a pessoa já come e vai dormir. Né? Tem gente que come muito tarde. A gente tem que pensar na liberação de hormônios e tudo mais. A partir das 10, 11 horas, já que eu tenho a liberação de serotonina, melatonina, tudo que você precisa. Você vai dormir 1 da manhã. Poxa vida, você está perdendo uma coisa muito boa da sua vida ali. Às vezes você não tem como dormir antes, né? Mas precisa ajudar. Alimentação sempre ali por volta de 7 horas da noite. Doutor, mas vou dormir 1 da manhã. Faz um lanchinho rápido ali às 10 da noite, com um chazinho, alguma coisa bem leve. Comida à noite não pode ser muito condimentada. Eu vou comer uma feijoada, eu vou comer churrasco, é outra coisa. É legal, tudo bem, mas não pode ser sempre. A carne vermelha, ela demora essa digestão quando você tem. Então você fica... E principalmente se você bebe, você vai se sentir sempre estufado. Aí vai querer tomar um antiácido, fazer uma outra coisa. Você vai criar umas reações lá dentro do seu organismo que você nunca teve bafo. No outro dia você vai falar, nossa... autoexame, né? Meu Deus, o que eu faço? Então, esse daí. Uma alimentação saudável é bom para tudo. Porque, hoje em dia, o que acontece? Tem muitos resquícios de Covid, né? Então as pessoas estão inflamadas e não sabem. Você tem seu intestino inflamado. O que acontece? A absorção do que você come é muito pequena. Então você fica com falta de vitamina B12, complexo B, D3, entre outras. E sem isso daí, você não ajuda a produção certa de hormônios. Não tem as produções certas de hormônio, você vai ter circulação diferente, você vai começar a ter problemas bucais. Nossa, gengivite começa a aparecer porque você não tem as vitaminas que fortalecem toda a sua gengiva, devolvem o seu esmalte. Então tem muita coisa aí. E isso não adianta ir lá pegar no médico, valor de referência. Nós temos ali na nossa clínica um programinha que chama Ser Mais Pleno. A pessoa preenche um formulário para a gente descobrir se ele está com algum déficit de vitamina, porque não é só pelo valor de referência. Quando você faz uma entrevista, você descobre pelos hábitos e sintomas que a pessoa está apresentando e ela não apresenta isso ainda num exame, você consegue intervir, porque isso você vê antes, os sintomas. Eu estou irritado, eu não durmo direito, nossa, eu estou sempre com dor de cabeça, eu estou cansado, nossa, eu levanto, falo, meu Deus, parece que eu estou morto. Então tudo isso falta de algumas vitaminas, aí você precisa desinflamar, fazer o complemento vitamínico e aí você consegue melhorar. E é muito instantâneo assim, você vê resultados em 1 semana, você fala, nossa, eu tô acordando, a B12 ajuda demais, então a gente tem que ver isso daí. Olha só que bacana, gente. Agora eu quero saber, né, quanto tempo depois da escovação o hálito continua fresco ali? Vamos supor, escovei agora após o café da manhã, quanto tempo o hálito se mantém fresco? É necessário escovar novamente antes do almoço, por exemplo? Na verdade, se a pessoa tem uma saúde equilibrada, sistêmica e bucal, não. Mas nesse intervalo ela tem que ter tomado pelo menos aí meio litro d'água em 100 ml, não de uma vez só. Porque você precisa lubrificar, depende muito do que a gente fala. Estamos aqui na TV, a apresentadora fala muito, ela tem que estar sempre
Golinho de água, não é frescura nem pausa para pensar. Precisa disso daí, o organismo necessita. Com certeza. Ô, doutor, o mau hálito, ele pode voltar depois do tratamento, por exemplo, né? Já chegou num ponto que você precisa da ajuda de um especialista, foi no consultório, passou por todo um tratamento, seguiu certinho. Pode voltar? Os bons hábitos precisam continuar, Então, né? aí vai depender dos bons hábitos. E se ele não tem alguma coisa secundária, né? Porque já aconteceu da gente tratar, a gente faz acompanhamento. Que a gente fala assim, acompanhamento no dentista, 3 vezes ao ano, normal. 4 em 4 meses. A gente tem lá um sistema de câmera que vê a boca toda, o dente 65 vezes, bem grande. Então a gente vê uma cárie ou qualquer coisinha do tamanho de uma cabeça de alfinete. Então a gente intervém antes. Então você poupa tempo, dinheiro e problemas que é ter dor de dente ou passar um constrangimento em algum lugar que você tem. Mas às vezes as pessoas, elas têm uma doença secundária, ela desenvolveu um refluxo que ela não tinha. Poxa, ela está toda tratada ali e ela pode ter. Por isso que sempre, constantemente fazendo esses check-ups, você consegue identificar. Olha, ele não estava. Por que aconteceu nesse período desses 4 meses aqui que ele não veio? Mudou o hábito? Está nervoso? Está ansiedade. Ansiedade. Pode desempenhar. Lógico, ansiedade vai diminuir a sua salivação, vai aumentar a produção de reflexo, né? Porque quando você está ansioso, você está preparado para você reagir a alguma coisa. Muda toda a flora de dentro da sua boca e você pode estar ali, não com... Porque a saliva, ela tem 2 componentes. Ela sai daqui de cima do ducto da parótida, um tipo, e embaixo da língua, outro. Por isso que as pessoas têm muito tártaro aqui e não tem atrás e embaixo. E tem muito em cima e não tem na frente, na parte de cima. São 2 componentes de saliva que elas se misturam para fazer a viscosidade correta da sua boca. Então você também tem que fazer um teste de saliva. E você ficando muito ansioso, sua boca seca tudo. Naquele período, você pode estar ali. Daqui a pouco você vai conversar com uma pessoa e tal, e falar, nossa, de onde veio isso? Tem muita gente ansiosa, síndromes de pânico, tem muita coisa psicológica envolvida. Doutor, o senhor comentou sobre essa questão do tártaro aqui nessa região, né? Isso é um sinal de mau hálito. Isso é um sinal de mau hálito. O tártaro nada mais é que um endurecimento de restos de alimentos com bactérias que colam na sua boca. Então, se na língua que você não está vendo tem, a hora que você deixa aquilo solidificado como se fosse ali uma pedrinha, porque ele vai endurecendo e virando uma pedra. Porque assim, você vem primeiro uma placa bacteriana, que é uma coisinha molinha, meio esbranquiçadinha, ela sai muito fácil, daí ela vai se calcificando porque você não limpa direito. E ali depois só o dentista para tirar mesmo. Então basta olhar no espelho aí, dar um sorrisão no espelho para ver se tem alguma coisinha, já dá para identificar assim. Tem algum outro jeito de identificar? Por exemplo, não é o caso ainda de estar com o tártaro né, presente. Tem algum outro jeito? Aqui, o senhor já falou que funciona. Não é normal uma gengiva sangrar. De jeito nenhum. Passei o meu fio. Tá sangrando? Tem 2 coisas. Ou você tá passando o fio muito errado, tá arrebentando sua gengiva, porque tem gente que não sabe passar fio dental. Meu pai ensinei ele aos 55 anos a passar fio dental. Ele achava que não é assim. Tem jeito de passar e a gente ensina. É isso, também tem vários vídeos lá. Qualquer sangramento, desconforto, estou escovando meu dente, nossa, tô com desconforto. Nenhum desconforto na boca é normal. Nenhum. Então isso já pode ser um sinal. Olha só. Então já fica aí de alerta, né? De dica para quem está em casa para conseguir identificar. Doutor, obrigada pela participação. Foi um prazer receber o senhor aqui hoje. Quem quiser encontrar né, nas redes sociais, qual que é o teu arroba? Meu arroba é doutor, escrito doutor mesmo, não é DR. Doutor Ed, EDI, de todas elas, YouTube, Instagram, tudo. E a nossa clínica, tá? Ela chama Vida Mais Odontologia Avançada e Estética, tá bom? É isso aí. Obrigada pela participação. Eu que agradeço.